Olá, eu me chamo João Paulo e gostaria de estar fazendo um pedido para você. Antes de nós iniciarmos mais uma aula, para você se inscrever no canal e deixar também o seu joinha, mostrando que gostou. Hoje nós iremos falar sobre o grande filósofo Platão, que foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Então vamos ao vídeo? Roda a vinheta. Platão, ele é de 429 a 347 a.C. Como eu disse, ele é um dos fundadores da filosofia ocidental. Em uma família de aristocracia grega, era da onde era Platão. E por causa da sua classe social, ele foi educado por professores renomados. No entanto, nenhum pensador teve maior impacto sobre ele do que Sócrates, por causa da sua habilidade de debater e produzir diálogos. De fato, os trabalhos escritos de Platão são a fonte de informação da maior parte do que sabemos de Sócrates. Embora sua família esperasse que Platão seguisse a carreira política, dois eventos levaram Platão a se afastar desse modo de vida. A primeira foi a Guerra do Peloponeso, da qual, após a vitória de Esparta, muitos dos parentes de Platão que entregavam eram da ditadura, eles foram afastados por corrupção. E também o segundo fator foi devido à execução do próprio Sócrates em 399 a.C., que aconteceu pelo novo governo ateniense daquela época. Platão então voltou-se para a filosofia e começou a escrever e a viajar. Ele foi para a Cilícia, estudou com Pitágoras e quando ele retornou lá para Atenas, ele fundou a famosa Academia, um local onde ele chamou Academia, uma escola onde ele e outros indivíduos com pensamentos semelhantes ensinavam e discutiam filosofia, matemática. Entre seus alunos estava o próprio Aristóteles. Aristóteles também de Platão era o seu em diálogos aluno. Escritos. Como Sócrates, Platão acreditava que a filosofia era um processo de contínuo questionamento e diálogo, e seus trabalhos foram redigidos neste formato. Existem dois pontos muito interessantes nos diálogos escritos por Platão. Ele nunca afirmava explicitamente a própria opinião sobre diversos assuntos, embora com uma pesquisa mais aprofundada seja possível inferir as posições do próprio Platão. E nunca também ele se colocou como um dos participantes das conversas. Ele nunca ficava ali no meio das conversas, no meio dos diálogos. Platão ele queria que os leitores desenvolvessem a própria capacidade de formar a própria opinião sobre determinados assuntos. Não que aprendesse como se posicionar. Isso também demonstra quão habilidoso Platão era como escritor. E por isso, muitos dos seus diálogos não chegam a uma conclusão concisa. Aqueles que apresentam uma conclusão, no entanto, mantêm-se abertos a possíveis contra-argumentos e
dúvidas. O diálogo de Platão, ele aborda uma variedade de assuntos que inclui temas como a arte, o teatro, a ética, a imortalidade, a mente e a metafísica. São 36 diálogos escritos por Platão, além de trazer cartas cuja autenticidade é discutida hoje em dia e pelos próprios historiadores. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos por Platão é a teoria das formas, da qual afirma que a realidade existe em dois níveis específicos. O primeiro, o mundo visível, que é feito de imagens e sons, e o segundo é o mundo inteligível, ou o mundo das formas, que dá sentido à existência e ao mundo visível. Por exemplo, quando alguém vê um belo quadro, a pessoa tem a habilidade de identificar essa beleza porque tem um conceito abstrato do que é a beleza. E dessa maneira, as coisas belas são vistas como belas porque fazem parte da forma de beleza. E enquanto os objetos do mundo visível podem mudar e perder a sua beleza, a forma da beleza, ela é eterna. Ela é imutável e não pode ser vista. Platão, ele considerava que conceitos como beleza, como coragem, bondade e temperança e também a justiça existiam em um mundo das formas integral, fora do tempo e também fora do espaço, não afetando o mundo físico e também o mundo visível, no caso. Apesar de a ideia das formas estar em muitos diálogos de Platão, o conceito ele difere de texto para texto. E por vezes essas diferenças não são completamente explicadas. Com a teoria das formas, Platão incorporou o pensamento abstrato como meio para desenvolver um grande conhecimento. A teoria da alma tripartite. Em A República, que é o livro que eu tenho aqui atrás, aqui, ó. Em outro diálogo bastante conhecido, Fédon, Platão discute a sua compreensão da racionalidade e da alma. E de acordo com ele, a alma pode ser dividida em três partes: razão, espírito e apetite. A razão é a parte da alma responsável pelo pensamento e pela compreensão de quando algo é verdadeiro ou falso, real ou não visível, e que toma as decisões racionais. O espírito, essa é a parte da alma responsável por todos os desejos e a que quer vitória e honra. E se o indivíduo tem a alma justa, o espírito reforça a razão e então a razão é liderada. A frustração do espírito leva aos sentimentos de raiva e de estar sendo maltratado. E o apetite, essa é a parte da alma de onde vem todas as ânsias e os desejos mais básicos. Por exemplo, as sensações de sede, de fome, são encontradas nessa parte da alma. Contudo, o apetite também tem urgências necessárias ou ilegítimas, como a gula, o excesso sexuais. E para explicar essas diferenças, no caso, essas diferentes partes, Platão ele inspirou-se, em primeiro lugar, em três classes de uma sociedade justa. A primeira seria o guardião, a outra o assistente
e o trabalhador. Essas seriam as três classes. Segundo ele, a razão deve determinar as decisões de uma pessoa. O espírito deve ajudar a razão e o apetite ele deve obedecer. Ao manter a relação das três partes em equilíbrio, a pessoa chega à justiça individual. De maneira semelhante, Platão acreditava que uma sociedade perfeita, ele acreditava numa sociedade que era perfeita. A razão deveria ser representada por uma classe de guardiões, legisladores que liderariam com base na filosofia e os quais os cidadãos seguiriam sinceramente. O espírito, ele seria apresentado pela classe dos assistentes, soldados que forçariam o resto da sociedade a obedecer aos guardiões. E os apetites seriam representados pelos trabalhadores e os produtores e também os comerciantes da sociedade. A importância da educação. Platão ele dava grande ênfase ao papel da educação e a considerava um dos elementos mais importantes para a criação de um estado saudável. Ele via a vulnerabilidade da mente infantil e ele entendia que o pensamento das crianças podia ser facilmente moldado. Acreditava que desde cedo lhes devia ser ensinado sempre buscar a sabedoria e a viver de maneira virtuosa. Platão foi mais longe, deixou instruções detalhadas de exercícios até para mulheres grávidas, que mulheres grávidas devem fazer para ter um feto saudável, e de que tipo de arte e brincadeiras devem ser feitas com as crianças. Para ele, no caso, ele achava que o povo ateniense era corrupto e facilmente seduzível, e também era crédulo. Ele sempre retificava a educação como essencial para formar uma sociedade justa. Nós vemos os pensamentos de Platão nos dias atuais sobre a sociedade, dando muitas vezes prioridade acerca da própria educação.